Ô, Fernando, a última pergunta para você, até para a gente já ir para a reta final da live, o Abel, ele é um técnico jovem, como o Didé falou, e ele deixou a história, o legado dele aqui, onde ele jamais ele tinha feito isso daí, né? E a gente vê que aqui no Brasil, cara, se os técnicos não se coçarem, tirando o Cuca, o Cuca e mais algum, não lembro qual, mas eu lembro muito do Cuca porque o Cuca é o que está em evidência agora. Mas eu também não acho que tenha outro técnico além do Cuca que esteja se pontando assim. Se esses técnicos não se coçarem, não começarem a estudar, não começarem a perceber realmente que o futebol está mudando, eles vão ficar para trás, como ficou o Luxemburgo, como ficou o Filipão. Essa é a minha opinião. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Fernando. Não, muito boa pergunta, Zé, porque o Didé falou uma situação que talvez a gente nunca viu aqui um treinador passar da forma como o Abel é, né, Didé? Você falou mais ou menos nesse sentido. E eu fiquei tentando lembrar treinadores. Aí você pega o próprio Jorge Jesus, que é um português, é um treinador meio brasileiro. Se você for analisar o perfil do Jorge Jesus, não é aquele perfil do europeu estudioso, ele é mais brasileiro. Se você É, for ver, verdade. o Flamengo buscou um cara talvez com características parecidas com a do Luxemburgo, que sabe administrar um elenco recheado, mas não é igual a Abel. Não é um cara que respira o estudo pela tática, não me parece. Não me parece. Nas entrevistas, eu assistia na época, porque o Flamengo em 2019 estava voando, e eu puto aqui querendo que o Palmeiras contratasse jogador, e olhava para o Flamengo, mas nem de perto me parece o Jorge Jesus o que é o Abel, ou o que pode ser o Abel. Uma das questões, ô Zé, ele é tão bom no que ele faz, no meu ponto de vista, que ele sabe até definir que ele não quer uma longevidade no cargo como treinador. Ele já falou disso. Ele já falou que não se vê por muito tempo sendo treinador de futebol. Ou seja, o cara sabe onde ele tá, onde ele pode chegar e aonde ele vai parar. Que muitos aqui no Brasil querem ficar mamando na teta dos clubes, não fazem um trabalho digno e continuam comandando o clube grande. Já o Abel mostra até nisso um contraponto. Montou o livro dele, que com certeza eu vou querer ter acesso ao Fácil. material, né? E soube valorizar o Tele Santana, que foi um monstro, apesar de não teve a história que teve tem uma história muito grande no São Paulo, né? Mas soube valorizar o Tele, soube valorizar outros treinadores, né? Então foi mais de uma vez que a gente viu a questão do Galhardo. Ele olhou para o Galhardo, é o produto pronto. O Galhardo é o treinador, um dos principais da América do Sul, se não é o principal ainda, né? Considero um dos, pela forma como o River joga. Então, além de tudo, ele tem um negócio que é essencial. Não é fundamental o cara ter humildade. Não é fundamental para ele ter sucesso. Um treinador, eu digo. Mas é essencial. É uma qualidade que falta também. Você vê muito aqui o brasileiro em primeira pessoa. Muito em primeira pessoa. E assim, o Abel chegou aqui com os pés no chão e querendo mostrar e querendo agregar. Pô, a cada coletiva dele, ele era como se fosse um torcedor ali. Reclamava que faltava peça, reclamava do calendário, reclamava do Campeonato Paulista, reclamou da arbitragem, foi expulso diversas vezes pela intensidade. O cara falou avante palestra e passou um monte de brasileiro que nem sabe o que é avante palestra, o que seria o significado da palavra palestra. Ou seja, não precisou de um italiano, veio um português e deu aula aqui pra gente do que é a questão de você vestir a camisa de um clube e representar ele, assim como nós queríamos, né? Eu acho que todos nós aqui um dia sonhou em ser jogador do Palmeiras, treinador, sei lá, sonhou em participar de alguma forma. E de certa forma a gente até participa com os canais, né? Mas o cara veio, não tem nada a ver com a cultura, né, brasileira, apesar de português e tudo mais, mas não tem a ver exatamente com a nossa cultura. É uma outra cultura, é uma outra filosofia. E, cara, é o cara que ensinou. Se tiver alguém na mídia para falar assim, o Abel Ferreira é só mais um é quem está dando essa declaração. Porque quando você vê um cara desse falar, porque eu já vi, analisa o currículo desse cara para o futebol. Analisa. Você vai ver que não é nenhum, é nulo. Normalmente o cara que fala isso lá na mídia, que eu já vi dois, três falando, é o cara que não agregou nada, agregou no jornalismo talvez, mas dentro do futebol nada. O Abel Ferreira agregou aqui, trouxe 2 títulos de Libertadores para o Brasil. Porque quando vem aqueles quadros lá dos maiores vencedores, Argentina, Brasil, mais 2 para o Brasil, e quem agregou foi o Abel Ferreira. Não foi o jornalista ali que adora criticar e querer imaginar um futebol inimaginável, porque só existe na cabeça dele.
Só existe na cabeça dele. O Flamengo jogou 2019 fora da caixinha, jogou igual o Palmeiras de 93, que tinham as comparações. Beleza. Até acho que jogou parecido com o Palmeiras de 93, mas não jogou assim em 2020, não jogou em 2021. E se o Jorge Jesus voltar, pode me cobrar aqui, clipa aí, flamenguista. Não vai jogar igual 2019. 2019 ficou na história do Flamengo, não vai repetir. Não adianta você ficar bravo comigo, não vai repetir. Não vai repetir. Era aquela situação, para aquelas circunstâncias, por isso que eu reconheci, porque foi fora da curva. Entendeu? Então o Abel Ferreira, ele é muito foda justamente por conta disso. Ele sabe que o sucesso não é eterno. Eu vi ele falar isso em várias. Eu vou ser criticado, eu vou ser questionado, é normal. E ele tem essa inteligência emocional. Falta pra gente isso aqui, cara. Na nossa cultura, Zé, a gente é muito intenso, né? Você pode falar por você mesmo aí, já, né? E ele já é um cara mais que ensina que você tem que ter a intensidade, mas você tem que ter isso aqui, né? Que é a cabeça fria, a cabeça no lugar. Não adianta você ter muita intensidade com isso daqui sem nenhum tipo de controle. Então, cara, assim, até peço desculpa, você fez uma pergunta mínima, mas para falar dele... Não, pelo amor de Deus, cara. Né? A live é sua, Fernando. Para falar dele é uma questão que vale a quem está acompanhando aí o reconhecimento do que foi essas duas Libertadores, né, Zé?